Amado por uns e odiado por outros, vamos falar um pouquinho sobre ORM hoje. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e recentemente eu falei um pouquinho sobre qual parte do Laravel não me agrada muito. O vídeo recebeu bastante repercussão, e algumas pessoas pediram para eu falar um pouco mais especificamente sobre ORM. ORM significa Object Relational Mapping, que traduzindo de forma livre, significa mapeamento objeto relacional. O que isso quer dizer? Um ORM é uma ferramenta, um pacote, um componente, que realiza um mapeamento do nosso mundo orientado a objetos, do nosso código orientado a objetos, para o mundo relacional, para o nosso banco de dados relacional. Então o ORM é uma casca, é um pedaço de código que une esses dois mundos. Então ele pega o nosso código, que é orientado a objetos, e manda lá para o banco de dados relacional. E pega os dados do banco de dados relacional e traz para o nosso mundo, para o nosso código, no formato de programação orientada a objetos. Então, na prática, quer dizer, na teoria, um ORM é isso. Só que na prática a gente tem algumas formas desse ORM ser implementado. Eu vou citar as duas principais, principalmente no mundo PHP. Uma delas é o padrão Active Record, que é o que eu critiquei naquele vídeo sobre o Laravel. E o outro é o padrão Data Mapper, que é um padrão que me agrada um pouco mais pelo meu estilo de desenvolver. Não existe melhor ou pior, eles são muitas vezes intercambiáveis, você pode escolher um ou outro de forma livre na maioria das vezes, mas existem sim cenários onde um vai se dar melhor do que o outro. Mas então vamos, antes de falar sobre esses cenários, dar uma olhada bem rápida em alguns códigos de exemplo. Então eu vou começar com um código de uma classe PHP qualquer. Então eu tenho aqui uma classe chamada feedback. Então imagina que você está fazendo um curso e você provê um feedback depois de finalizar esse curso. E aqui a gente tem uma regra informando que, caso a nota que você dá para esse curso seja menor do que 9, então você precisa dar um depoimento, você precisa escrever o motivo dessa nota ser menor do que 9. Caso contrário, esse código está lançando uma exceção. A gente poderia criar uma classe de exceção específica, mas tudo bem, não vamos focar nisso. E eu já vou falar sobre esses atributos aqui, etc. Mas primeiro vamos focar na classe. Isso é uma classe PHP. Caso nenhum desses atributos exista, esse código aqui que eu importei não exista, isso continua funcionando. É uma classe PHP, eu posso utilizar ela em qualquer lugar, em qualquer frame. Então isso daqui é um ponto de partida para a gente pensar. Eu quero armazenar esse feedback em algum lugar, eu quero armazenar esse feedback no banco de dados. Então agora vamos falar sobre as diferentes abordagens. No padrão Data Mapper, que é utilizado, por exemplo, pelo ORM Doctrine, a gente tem uma classe nossa que é PHP, por exemplo, essa daqui, uma classe pura, vamos dizer assim. Então é uma classe PHP qualquer com nossas regras de negócio, com nossos dados e etc. E essa classe vai ser mapeada para um banco de dados. Então a gente vai ter algum código que é por exemplo, Feedback Mapper, um mapeador de feedback, que vai pegar esse feedback e jogar lá para o banco de dados. E isso pode ser feito de diversas formas. No mundo do Doctrine, existe um objeto chamado Entity Manager, ou gerenciador de entidades. Então, o feedback é uma entidade, e entidade não é um conceito só do Doctrine ou só de ORMs. Quem conhece DDD sabe o que é uma entidade, mas basicamente é algum objeto que possui identidade. Então o feedback possui aqui uma identificação, ele é uma entidade. Então o Entity Manager gerencia entidades e manda isso lá para o banco de dados. Então nesse cenário, esse Entity Manager seria como se fosse um mapper. Então como que a gente acessa esse Entity Manager? Depende muito. Em um framework, a gente pode utilizar a injeção de dependências e receber esse Entity Manager por parâmetro. Se a gente está utilizando a Doctrine, a gente pode adicionar lá no próprio repositório dessa classe o acesso ao Entity Manager, porque um repositório da classe ele tem acesso ao Entity Manager. Então a gente já está utilizando o Entity Manager, mandando isso lá para o banco de dados e encerrando essa transação, super simplificando esse código aqui. Então repara que a gente tem códigos separados para realizar tarefas separadas. Um código é do nosso domínio, do nosso feedback, e o outro, que aqui a gente está utilizando um repositório, é relacionado a esse mapeamento com o banco de dados. Inclusive, a gente poderia ter aqui uma interface que seria um repositório de feedback que não tem nenhuma ligação com Doctrine, etc. E aí no futuro, se eu quiser abandonar o Doctrine, eu posso utilizar PDO ou até outro ORM. Mas agora vamos falar das observações que eu fiz, né, dos parênteses que eu deveria ter aberto. Quando a gente volta para o feedback, eu disse que isso aqui deveria ser uma classe limpa, certo? Mas aqui a gente sujou ela com alguns attributes. Então esse código já não é mais uma classe tão limpa assim. A gente tem attributes informando que isso é uma entidade mapeada do Doctrine, ou seja, eu estou passando informações de mapeamento.
Eu estou informando que esse ID é um valor gerado pelo banco de dados ou por alguma outra estratégia, que isso vai ser mapeado para uma coluna, que minha nota é mapeada para uma coluna, depoimento também, e assim em diante. Esses mapeamentos poderiam muito bem não estarem aqui. É completamente possível escrever essa classe dessa forma e ter todo esse mapeamento em um arquivo externo, um arquivo XML, por exemplo. Isso é possível. E aí sim, a gente teria um código realmente independente de Framework. Mas então isso daqui é basicamente o padrão Data Mapper. Quais são as vantagens? Como você pode ver, a gente tem um código PHP, a gente tem a nossa entidade, um objeto de domínio, com suas regras de domínio. Isso aqui é perfeitamente testável sem eu precisar inicializar o framework, muito menos ir no banco de dados, etc. Então eu consigo testar isso, consigo utilizar isso sem banco de dados, consigo mandar isso para um banco de dados relacional, não relacional e etc. Então eu tenho muito mais flexibilidade. E agora vamos falar da outra abordagem, uma abordagem de Active Record. Eu não traduziria esse termo, então eu vou falar sempre Active Record. Então eu vou abrir aqui um outro exemplinho de um código que utiliza Active Record. Então eu tenho aqui um controller do Laravel, e esse controller, se ele precisar buscar uma lista desses feedbacks, ele vai pedir direto para o feedback. Não tem necessariamente um repositório de feedback. Se ele vai armazenar um feedback, ele não vai pedir para um Entity Manager, para um Feedback Mapper ou coisa do tipo. Ele vai dizer feedback, se armazena, cria aí você mesmo. Então, dessa forma, o objeto, que é um objeto do nosso domínio, no caso aqui um feedback, ele também tem informações sobre a persistência, sobre o banco de dados. Aqui nesse exemplo, eu não implementei aquela nossa regra de negócios, porque existem muitos lugares onde a gente poderia implementar isso aqui. Só que a gente não implementaria no construtor dessa classe de feedback. Porque, repara, ela está estendendo uma classe model. Essa classe model é de um ORM chamado Eloquent. Então esse ORM utiliza o padrão Active Record. E a forma dele implementar esse padrão é fornecendo uma classe base que todas as models, ou como a gente chamaria no outro mundo lá da Data Mapper, que as entidades precisam herdar. Então, quando a model herda de model, herda dessa classe model do Eloquent, ela passa a ter as informações de persistência. Então aqui a gente não tem, inclusive, as propriedades sendo definidas, isso tudo é feito de forma dinâmica. Então com isso a gente tem um código mais simples de se utilizar. Repara que eu não precisei receber um repositório, não precisei receber um Entity Manager, nem nada do tipo. É simplesmente utilizar a própria classe. Mas isso também tem algumas desvantagens. Se eu precisar armazenar essa mesma classe em um banco de dados não relacional, a gente perde qualquer código que seja relacionado a model, qualquer código que a gente tenha relacionado a essa model aqui, que a gente possa ter criado. Por exemplo, os nossos accessors, quem conhece Eloquent sabe do que eu estou falando, e etc. E de novo, a regra de negócio fica um pouco confusa onde implementar. Eu poderia implementar utilizando accessors e mutators, eu poderia ter um service para garantir que essa regra existe, eu poderia ter somente uma classe de validação e garantir que a validação vem do controller correta, e aqui no feedback eu simplesmente acredito que está tudo certo, mas eu não poderia criar aqui, quer dizer, não é que eu não poderia, mas não é comum eu criar esse construtor para verificar, por quê? Olha só, a classe model já tem um construtor que espera os atributos. Então eu não posso simplesmente modificar esse construtor e receber a nota e o depoimento e fazer a regra como eu já estou habituado, porque senão eu vou quebrar a interface modificando esse construtor, enfim. Aí a gente entra em complexidade. Então repara que ambos têm vantagens e desvantagens e são abordagens diferentes. Mas o ponto desse vídeo não é mostrar somente vantagens e desvantagens de um ou outro, é te explicar como ORMs funcionam. Repara que em nenhum momento aqui eu citei SQL. Eu não escrevi SQL em nenhum momento. E a única menção que teve a alguma coisa do mundo relacional foi aqui no mapeamento da nossa classe de feedback, onde a gente teve aqui, por exemplo, colunas, ID, esse tipo de coisa. Então aqui a gente precisa se preocupar um pouquinho de como a gente vai realizar esse mapeamento. Aqui no mundo do Active Record, a gente faria isso em outro lugar, por exemplo, eu precisaria criar uma migration para gerar o banco de dados. Mas se eu não quiser também, eu posso gerar o banco de dados na mão, escrevendo SQL, e se eu seguir todos os padrões, as coisas vão funcionar. Então, em um cenário, utilizando o Data Mapper, eu tenho um pouco mais de flexibilidade, mas eu também tenho mais trabalho para atingir essa flexibilidade. Então essa classe pode ser utilizada até sem persistência, sem nenhuma conexão com o banco de dados, mas quando eu quero conexão com o banco de dados,
eu preciso ou de um repositório ou de um Entity Manager. Então isso é um pouquinho mais chato, vamos dizer assim, um pouco mais trabalhoso. Já no cenário de Active Record, eu não preciso de nada disso. Com a própria model, com o próprio objeto que contém os dados, eu mando esses dados para o banco de dados. Eu já busco esses dados lá da minha persistência. Então isso tudo está num lugar só. De novo, vantagens e desvantagens. Como isso é mais simples, a gente acaba violando aquele princípio de responsabilidade única, porque aqui nós temos os dados e as responsabilidades de persistência. E se eu quiser utilizar isso sem conexão com o banco de dados, não dá, está relacionado a model. Enfim, mais uma vez, vantagens e desvantagens, mas um ORM faz isso. Ele pega o nosso código orientado a objetos e, de alguma forma, utilizando alguma estratégia, ele traduz isso para o mundo relacional, para o mundo do banco de dados. Existem outras bibliotecas que inclusive trabalham com um banco de dados não relacionais, mas aí isso deixa de ser um ORM, e inclusive isso acaba virando assunto para outro vídeo. Então comenta aqui se você quer que eu fale sobre esse tipo de prática também. Agora, se você quiser receber mais conteúdos como esse, não se esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos sobre programação, PHP e boas práticas como um todo.